Hello, Grandorino! Sejam todos muito bem-vindos, minha querida tripulação, a mais um tópico assunto conversa do vídeo de hoje, onde o assunto é a popularidade dos personagens de One Piece ao redor do mundo e o carinho dos fãs. É interessante porque é algo que pode se tornar absurdo em determinada posição, porque a gente vai falar dessa votação. Eu vou falar dos mais relevantes ao meu ver, não vou falar dos 100 personagens, porque não teria como, pegaria 20, 40 minutos, e não é esse o intuito. Eu só quero falar sobre os pontos mais relevantes, sobre posições que alguns chapéus de palha não ficaram bem adequados, pode ser alguns que sejam até surpresas, e duas personagens femininas que roubaram os holofotes porque era inesperado, e isso pode dar, digamos, um mega impacto para a obra a partir de agora, porque o Oda tem noção disso e vê o carinho dos fãs nessas duas personagens femininas. Então se ligue que é um tópico interessante que a gente vai conversar, porque a gente pode gerar até o assunto da especulação de um sacrifício, uma morte, surgir diante da popularidade que a gente vê agora ranqueada dos fãs. Pode ser que o Oda tome isso como uma noção de quem ele poderia evitar para quem ele quer matar. Afinal, ele pode matar agora um personagem que é mais favorito pela comunidade, como alguém que não faria tanta falta, dependendo pelo ranqueamento dos fãs. Então se ligue, porque tem uma coisa muito bacana. Primeira e segunda posição, óbvio. A partir da terceira posição a gente já pode conversar, mas a gente ainda considera adequado. O top 10 no geral ficou muito bacana e foi até surpreendente por uma posição. E a partir do top 15 e o top 20, acho que até o top 25 é algo um pouco que a gente discute. A gente vê que 50% tá adequado e 50% tá surpreendente de certa maneira. Então fique ligado, comenta aí qual foi o personagem que mais te deixou surpreso por estar numa posição muito alta e quem menos te surpreendeu que você não esperava que estaria. Para todo caso, quero saber, porque você vai ver a minha opinião sobre o que eu acho que foi aceitável e o que não foi tanto nessa votação dos 100 melhores personagens, os favoritos dos fãs de One Piece. Começando, vamos logo falar sobre a top 5, os 5 personagens que são os mais queridos no ranqueamento, que foi da 100ª até a primeira categoria. A gente vê que foi mostrado, né, digamos que a 100ª, depois as demais, até chegar no topo, que é a primeira, que é o personagem mais querido. Foi no aniversário do Luffy, dia 5 de maio, então eu acho que foi legal, porque foi coroado o futuro Kaizoku no WoW com a primeira posição, roubando o carinho e os holofotes, como digno do nosso querido protagonista. Em todo caso, é interessante, inegável, acho que era de se esperar que seria o Luffy. Eu acho que seria um absurdo, por exemplo, o Luffy ficar na segunda posição e o Zoro ficar na primeira. E olha que o meu personagem favorito atualmente é o Zoro, é um personagem que rouba os holofotes, é cativante. Mas como a gente tá falando do ranking de favoritismo, eu acho que é mais a calhar que o Luffy realmente fique na margem, assim, por primeiro, porque podemos até dizer que a comunidade One Piece, por ser enorme, tem gente que gosta mais às vezes do Sanji do que do Zoro, do Rou do que do Zoro. Então, diante disso, é melhor deixar o protagonista na primeira posição, porém, eu acho que o Luffy já demonstra que ele tem um carinho do público, por conta de que em diversos sites muito famosos, como My Anime List, você vê que ele tá no top 5 dos personagens mais amados e aclamados. Então, não é por conta que tem um personagem que é muito fascinante que quer dizer que o protagonista não seja tão fascinante quanto. Então, eu acho que é mais do que aceitável o Luffy faz jus à reputação de ser o personagem mais querido de One Piece, afinal é o protagonista, e a sua carisma é enorme, faz com que a gente se inspire mais pra ser como o Luffy e cultivar laços como ele nos ensina. Pra todo caso, segunda posição, Zoro. Eu acho que é inegável, tinha que ficar em segunda, é o Fukudante do Luffy, e não tem como, o Zoro, ele sola, então ele tinha que solar pegando a segunda posição, seria inegável ele pegar a terceira, a quarta, por conta de que é o Zoro que a gente tá falando. O Zoro é mega carismático através da sua forma de agir, da sua personalidade, então eu acho que a primeira e a segunda posição são muito aceitáveis de ser a primeira formação, a primeira grande dupla de One Piece. Para todo caso, a conversa começa a mudar a partir da terceira posição para a quinta posição, que é o assunto de agora. Chega a ser interessante porque falando da terceira, da quarta e da quinta posição, a gente já vai falar da 15ª posição, e você vai entender quando ver o que eu vou te dizer. Então, a gente vê que as primeiras posições pegou, né, a inicial de One Piece, digamos que o início da era, o Luffy recrutando, a gente vê que o Zoro foi o primeiro, então faz jus o Zoro continuar sendo o segundo personagem mais querido. É bacana isso. A partir da terceira posição, a gente vê que vai continuando essa linha, por conta de que é a Nami. Então, eu acho que a Nami, ela tem um plot que é muito impactante no começo da obra de One Piece. E devido a isso, talvez pelo efeito nostalgia e carinho dos fãs, eu acho que faz jus a reputação dela, até pela sua personalidade ser, digamos que, um desenvolvimento, um caso à parte, ela ainda roubar os holofotes, ser mega impactante em Wano, como iria dar sua vida pelo Luffy. Então, não tem como, eu acho que, mais do que certo, terceira posição, merecido, Nami Gatuna é a waifu que rouba nossos corações, e de todos os chapéus de palha, eu
eu acho que tem uma personalidade um pouco parecida com a da Nami, sendo honesto com vocês. Então, terceira posição, fiquei muito feliz em ser a Nami. Pra todo caso, quarta posição, continua na posição, como a gente vê, é o Sanji. Posso dizer que não é surpreendente, né? Faz parte da formação inicial, tem a nostalgia, o carinho do público, até porque o Whole Cake é um arco muito recente, onde aborda e desenrola seu desenvolvimento, é o arco do Sanji. Então, diante disso, acho que tá de boa, muito aceitável o Sanji continuar na quarta posição, é o mais querido da comunidade aí na quarta posição. Para todo caso, a gente vê que a partir da quinta posição, nosso querido Sop não conseguiu estar, o que faz com que a formação inicial rumo a Grand Idol seja meio que desfeita, porque eles só ficaram até o top 4. Depois disso, é um personagem que só aparece tempos depois, nos 300 episódios do One Piece, e esse personagem é um personagem que mais do que merecido. Posso dizer que poderia estar na quarta posição, ou até mesmo na terceira posição. Vamos falar de Trafalgar Water de Hiro. Não tem como, é o meu personagem favorito do One Piece, eu acho. Posso dizer que o Hiro, ele é cativante, é carismático, rouba os holofotes, seja desde o início, quando a gente conhece ele, o momento que ele salva o Luffy, e o seu arco, o seu desenvolvimento em Dressrosa, todo o seu plot, história, não tem como. Seja em habilidade, personalidade, ele tem impacto, não é à toa que ele sempre tá cogitado, ele vai entrar na tripulação, mas o Oda mostra que ele não tem interesse em entrar na tripulação, como foi mostrado em Wano. E não tem como, o Uro merece estar na quinta posição, é o quinto personagem mais querido da comunidade One Piece, e eu posso dizer que poderia ser o quarto, ele poderia estar no lugar do Sanji, o Sanji poderia ter ficado em quinto, mas eu acho que também o Sanji foi mais favoritismo, né, chapéus de palha, formação inicial, mas o Uro tá na quinta posição, já mostra o impacto desse personagem, e é interessante porque assim o Oda vai ver como pode cultivar mais do Uro, afinal ele está em aliança com o Luffy, então praticamente eu acredito que ele sempre vai estar destinado a estar ao lado do Luffy, até para saber todos os segredos do Lee e do século em branco, então ele ainda vai ter muito impacto no pós-Wano. Para todo caso, agora é interessante, porque a gente vai falar da sexta, da sétima, da oitava, da nona e da décima posição, mas antes disso, acredito que já é interessante falar sobre o nosso querido Sop, por conta de que muitos podem pensar, como assim, Haru? Por conta de que ele não ficou na quinta posição, ele não ficou na quarta posição, por que que o nosso God não ficou? Então, chega a ser interessante por conta de que eu posso ser honesto com vocês e dizer, ele não pegou a pior posição. Frank, Brook e Chopin pegaram uma posição pior que a dele. A gente vê que ele mostrou uma representatividade bacana, digamos que ficando nessa posição, por mais que muitas pessoas não se atraiam pela sua personalidade. Mas vemos que dentre todos os chapéus de palha que vão ficar após ele, podemos dizer que talvez seja por conta do favoritismo de personagens que não são chapéus de palha, ele não ter pego uma colocação melhor. Ele poderia talvez ter emendado na 12ª posição, ou na 10ª até mesmo. Então é interessante porque a 15ª eu acho que ficou uma posição muito bem a calhar pra ele, ficou uma média legal. E o Sop é um personagem que não atrai certa parte da comunidade ali, tipo que pode gostar mais do Sanji, gostar mais talvez do próprio Luffy. Tem pessoas que amam o Sop, mas tem pessoas que já não curtem tanto. Podem curtir muito mais o Chopin, por ser a figura pet, assim, atrelada, o grande companheiro, mas que é o animalzinho. Podemos dizer que tem gente que pode gostar mais até mesmo do Frank. Então, é interessante, eu quero que vocês tenham noção que, diante disso, eu considero que a posição dele ficou boa. Por mais que ele não tenha pego a top 5, ele conseguiu pegar a 15ª posição. E dentre todos os personagens, eu acho que ficou muito bem a calhar. Ele demonstra seu impacto, a sua relevância, porque ele é um personagem muito importante pra trama. E assim, ficando nessa posição, ele tá na média boa, porque ele não tá, digamos que no top 10, mas ele não ficou, digamos que no top 20. Então pode ser aquele personagem que o Oda queira causar uma morte. Ele é um personagem muito atrativo para causar isso, porque a sua posição já mostra que ele tem um carinho da comunidade dos chapéus de palha. Para todo caso, acredito que diante disso, a gente falou do top 5, já falou da 15ª posição do nosso Sop, os meus motivos, porque eu acho que ficou uma posição boa. Então agora vamos falar da sexta, sétima, oitava, 10ª posição, porque agora tem muita personagem feminina que é interessante se conversar a partir de agora. E eu diria que agora chegamos numa beldade, numa arqueóloga que nos fascina e faz com que a gente queira aprender história particular.
Vamos falar de nossa querida Nico Robin, que conquistou a 6ª posição como a personagem mais querida pelos fãs. É interessante porque a Robin conseguiria muito fácil o top 10, então é muito justo ela estar na 6ª posição. Pra você ter ideia, ela conseguiu emendar uma posição muito boa. Ela só perdeu, assim, pra Nami, de personagem feminina, que tá no top 3, mas a Nami é mais antiga na obra. E a gente compara também, ela só perdeu por Ou, que é o personagem fora ali de Chapéus de Palha. Ela conseguiu emendar, sim, você percebe isso. E é interessante por conta de que, se eu não me engano, ela é a última posição que do Chapéus de Palha fica nesse top 10. Os demais ficam depois, e os que estão não são ainda considerados chapéus de palha, e sim companheiros apenas como amigos. Então é interessante ser frisado isso. Diante disso, é interessante. Haru, o que você acha da posição da Robin? A posição dela não tem muito o que falar, por conta de que se a Nami foi vital para o impacto começar na história, a Robin foi vital para que a história se desenrolasse a partir, digamos que do início, até ir para o período time skip. Então não tem como o Warren serve o arco mais trágico como o melhor em narrativa de One Piece antes do time skip começar. Então a Robin merece ser uma protagonista e heroína daquele arco, a ser destacada como uma personagem querida pelo seu plot, pela sua relevância, e está na 6ª posição. Diante disso, bora falar da 7ª posição. E eu diria que agora estamos numa posição muito boa, que é a 7ª e a 8ª. A 8ª é uma surpresa, a 7ª já era, digamos, algo que não era de se esperar. 7ª posição, parabéns à nossa querida antiga Shichibukai, a imperatriz das piratas Kuja, Boa Hancock. Eu acho que mais do que justo, é uma beldade, é uma das melhores personagens femininas dos animes em torno de beleza. A sua personalidade é muito interessante e cativante, por conta de que ela pode odiar o mundo, porém a pessoa que ela ama não dá a mínima para ela romanticamente, e isso gera uma ironia do destino, o que faz com que o plot dela seja relevante. Todo o passado da Boa Hancock, a forma como ela se desenrola na história para ajudar o Luffy, são pontos cativantes que tornam uma personagem atrativa e uma personagem querida, seja pela sua beleza, pela sua personalidade. A narrativa na história, ela foi vital, digamos que para o desenrolar até mesmo Marineford com o Luffy. Diante disso, 7ª posição, mega esperada, mega justa, e eu acho que é uma posição ideal, é a posição de uma das beldades do One Piece. A personagem, se duvidar, a mais bela do One Piece, que conquistou o nosso coração por conta de que ela é a 3ª personagem feminina tá no top 10, porém ela só perde para as personagens femininas que estão no grupo principal, para você ver o impacto da Hancock. É Sasuga Boa Hancock, a futura esposa do nosso querido futuro rei dos piratas. Mas, para todo caso, agora vamos para a 8ª posição. E eu diria que chegamos em umas posições interessantes, 8ª, 9ª e 10ª, pra fechar o top 10 dos personagens mais queridos do One Piece. É interessante por conta de que eu quero que você tenha noção, que a 9ª e a 10ª posição, elas não são tão surpreendentes diante da 8ª, que vai ser a última que a gente vai falar do top 10. Mas a 9ª e a 10ª é o nosso querido Ace, nosso querido Sabo, fechando o top 10 com os irmãos Luffy, Ace e Sabo. Então eu acho que ficou legal, ficou aceitável, ficou topzera. Mas pra todo caso, o Sabo, eu tô muito feliz, porque eu espero que ele esteja vivo, né? Ele tá no top 10, então deixa o personagem vivo, Oda. Mas, pra todo caso, o Ace ficar na 9ª posição, eu acho que era algo que foi inesperado, de certa maneira. Ele tem impacto porque ele fez com que o Luffy conhecesse a depressão e a dor, para que ele pudesse moldar, superar essa dor e treinar para que ele não sofresse uma perda maior, uma perda de tamanha de sentimento como foi a do Ace, para que nunca mais ocorra. Então é interessante porque o Ace foi vital pro Luffy, é um personagem querido na comunidade, então é o filho do Rei dos Piratas. Eu acho que ter pegou na 9ª posição, ok, muito aceitável. Ele tinha que ficar, se não fosse, na 10ª, então. Ou 11ª, mas daí eles já, você vê que perde um pouco a relevância. O top 10 ainda é mais impactante. Então eu acho que ou era a 10ª ou 9ª, e ele conseguiu, de justa reputação dele, ao carinho dos fãs. Para todo caso, o Sabo, eu acho que ele vai ser mais contestado do que o Ace. Mas eu gosto do Sabo, então por favoritismo nem vou comentar muito. Se você discorda, tudo bem, coloque nos comentários. Mas, para todo caso, eu acho que é surpreendente até de certa maneira, porque personagens como Smoke, personagens como os Dom Flamingo, personagens como Kurohige, Shanks, que poderiam ter ficado no top 10, um deles na 10ª posição, ou na 8ª, na 9ª mesmo, eles não ficaram. Pra você ter noção como é louco isso. É uma votação popular, você vê que é o voto, é o carinho do público, é os fãs votando no personagem favorito. Tem pessoa que pode ter votado no mesmo personagem todo dia, porque era um voto contabilizado a cada dia. Então, diante disso, é interessante. Provavelmente você vai entender, por ser voto popular, algumas posições serem bizarras. Mas é interessante porque quando você acha que um personagem extremamente importante para a história, para a narrativa relevante, não fica no top 10, você percebe que tem muito favoritismo. Digamos que os fãs, eles são meio exagerados. Como na 8ª posição, que foi uma posição que não era digno da Kyoto conquistar, sejamos honestos. Ela deveria ter ficado até a 20ª posição e olhe lá.
por conta de que ela é uma personagem que eu gosto, ela tá cogitada pra entrar pro grupo do Luffy, pro bando, eu quero que ela entre, mas pra todo caso, eu, tipo, não vi muito sentido. Eu achei nonsense ela ter conseguido o top 10. Mostra como os fãs são meio piradinho numa Fury, pra ser honesto. Pra todo caso, posso dizer que a Carrot é uma personagem que eu gosto bastante, por conta de que eu queria ter visto a luta dela contra o Pero Pero, pena que foi off-screen, onde a gente viu o resultado, a gente não sabe se vai ter uma revanche, mas para todo caso é um pouco decepcionante, por conta de que uma posição muito importante no top 10, ficar com uma personagem que ela é importante, mas não de extrema relevância assim pra história, é meio triste, é meio decepcionante, eu acho que é meio frustrante isso. Personagens como o Smoke da Marinha, que poderia ter ficado na 8ª posição, não fica, e a Carrot, que é uma personagem importante, mas não tão importante, entra. Ela ainda nem está oficializada como uma membro do bando, então é meio triste isso. Mas tudo bem, aceitável, pelo menos ela está no top 10, mostra a importância dela, e que o Oda vai ter que ter noção como ele vai querer moldar essa personagem. Se ela é tão querida pelo público, não seria relevante tirar ela, desvincular do grupo. Já que ele introduziu, é melhor deixar com que ela faça parte do bando agora oficialmente, para todas as aventuras em continuação até o final do mangá. Para todo caso, essa é a minha opinião sincera, mas acredito que agora a gente vai para uma posição que, cara, foi muito surpreendente. Se duvidar, foi mais surpreendente do que a Carrot, mas é uma posição que eu gostei porque eu acho que essa personagem vai ser muito importante para a narrativa, ainda mais agora no clímax do ano. Vamos para a 11ª posição. E chegando na 11ª posição, é uma posição que, cara, eu fiquei muito surpreso. Foi a segunda maior surpresa após a Carrot conquistar a 8ª posição. Porque ela é uma personagem muito nova pra trama, gente. É uma personagem que tá recém sendo desenvolvida, só que seu plot é envolvente. Ela é uma personagem que é uma beldade. Então eu acho que isso atraiu muito público, ainda mais talvez a garotada ou até as próprias mulheres, e fez com que ela ficasse muito relevante já pra trama. E eu acho que é interessante porque mostrando esse favoritismo, esse carinho, o Oda não vai poder deixar de utilizá-la no futuro. Porque ela tem um plot, ela tem um potencial a conhecer o mar Agorandoraido ao lado do Luffy por ter laços com Ace. Então não tem como, vamos falar da Yamato na 11ª posição. Eu acho que mostra a relevância de um plot que está sendo desenvolvido e os personagens que estão sendo apresentados numa votação. É interessante porque tem um impacto maior. Eu acho que você vê a colocação de alguns personagens do Whole Cake, você vê personagens do Wano, que são arcos muito recentes, e o impacto que eles podem gerar possivelmente na votação. Eu diria que demonstra, digamos que até um favoritismo, digamos que o momento que a pessoa tá curtindo mais o personagem, e eu acho que isso cai muito pra Yamato, porque o Katakuri conseguiu, acho que a 14ª posição, eu acho que de todos ele foi o que melhor se enquadrou assim como antagonista, de todos ele pegou uma posição mais querida, favorita assim pelos fãs. E para todo caso, é um personagem muito recente, é um antagonista do penúltimo arco mais recente, que era o Whole Cake. Diante disso, você pensa, caraca, ele pegou uma posição muito boa, para você ver o impacto de um arco recente, embora já faça anos, né, vamos ser honestos, mas ainda dá pra considerar, né, é o arco mais recente desde o Wano. E diante disso, a gente teve o Wano agora, foi introduzida a Yamato, é uma personagem mega querida pela comunidade, então eu acho que a questão da Yamato ter sido introduzida faz pouco tempo, fez com que ela conseguisse ganhar o coração do público, e diante disso, ela pegou uma posição assim muito viral, devido à aparição repentina dela e o seu plot, e as relações com quem ela já teve. Então eu acho que isso é justificável para mostrar sua posição. Porém, por ter sido uma personagem que tem um plot envolvente e por ter pego uma posição muito alta, querendo ou não, são 100 personagens mais queridos de One Piece. Depois de 20 anos de série, ela é uma personagem que recém foi introduzida há menos de um ano e pega uma posição dessa. Você pensa, essa personagem vai ser muito importante pro futuro. Pelo menos é o olhar que o Oda vai ter que tomar a partir de agora, vendo o resultado que ela conquistou. Diante disso, eu acho que com Yamato eu concluo assim a parte mais principal sobre os personagens que eu queria falar, que conseguiram o favoritismo, o carinho do público, sendo considerado os 10, os 11 mais queridos pelos fãs de One Piece. Sem dúvidas, foi uma votação muito interessante para o futuro de One Piece. Eu acho que a partir de agora o Oda pode ter, digamos, vários olhares novos, uma dinâmica nova, como a introdução de Carrot e Yamato para o bando. Posso dizer que possíveis sacrifícios em volta de Brook, Frank e Usopp, que pegaram umas posições nada agradáveis. Na verdade, o Usopp ficou numa posição boa, mas o Brook e o Frank ficaram na 23ª ou 28ª posição. Não é uma posição muito legal, por serem personagens principais, mas ainda ficaram numa casa boa. É o efeito ser personagem principal, não fica numa colocação tão ruim, mas comparada com outros personagens, não fica tão bem adequado, né? Eles tinham que pegar no mínimo, no máximo, a 25ª posição. Eles não poderiam passar disso. Mas, para todo caso, é interessante por conta de que, com isso, a gente pensa
em outros personagens que podem ser mortos ou não. O Chopper pegou uma posição boa, ele pegou 16ª, só ficou atrás do Soppo. Então eu acho que também é uma posição muito boa pro nosso querido Dr. Tony Chopin. Para todo caso, tem outras surpresas. Posso dizer que Rei e Bartolomeu ficaram numa posição boa, querendo ou não, 39ª, 40ª, são posições muito adequadas, são personagens queridos, então não tem nada de ruim. Colby também ficou nessa casa de posição, Mihawk ficou na 30ª posição, Perona 25ª, então você vê que são ótimas posições. Oden ficou numa posição muito boa também, o Bonchan também pegou uma posição bacana. Então, eu acho que esses personagens, por terem uma extremamente relevância, uma carisma, eles pegam posições boas e faz jus à votação, à categoria, né, a dinâmica da votação. Então é justo que eles estejam numa posição até boa, porque eles são personagens que já foram meio que constituídos na obra e não vão sempre ter uma aparição, mas ainda assim eles ganham destaque na votação, relembrando o carinho do público, que é importante para que o autor saiba, afinal é o redor do mundo, todos votaram. Para todo caso, eu posso dizer que de todos, a que mais me surpreendeu foi a Kyaroto, e efeito viral foi a Yamato. Não tem como, mas a Yamato tem muito potencial ainda. A Kyaroto ficou meio que frustrada pela posição que ela pegou, só que se a Yamato pega essa posição 8ª, cara, isso ia dar muito problema, porque ela teve pouca aparição ainda na história, então eu acho que não seria relevante ela entrar no top 10, e ela quase entrou. A gente vê que Shanks conseguiu pegar uma posição adequada, Jinbe ficou numa posição bacana, 18ª. Então, eu acho que de todos assim, não tem muita decepção, não tem muita frustração. Eu acho que posições como Frank Brook é aceitável onde eles ficaram categorizados. Posso dizer que o Sop muito ideal, posso dizer que Kyaroto foi a surpresa de todos. Eu acho que ninguém esperava a posição que ela ia pegar, ser uma posição mega querida. E posso dizer que a 100ª posição tinha que ser a posição do nosso querido Inu-chan. Não tem como, eu acho que envolve a nostalgia, o início de One Piece, e eu fiquei muito contente em ver a posição que ele pegou. Eu fico muito feliz que teve gente que votou, porque eu não ia ter tido essa criatividade de ter colocado, eu não me recordava de colocar o cachorro. Eu deveria ter votado no cachorro, porque ele poderia ter pego uma posição maior até. Mas, para todo caso, acredito que diante de expectativa criada, não tem como, gente, por conta de que a gente vai esperar os próximos capítulos, que a gente sabe que tá sendo mega expectativa, porque o Oda sempre consegue nos surpreender de uma maneira totalmente nova, e eu acho que a gente vai conseguindo mais carinho por personagens que a gente já gosta, como personagens novos, e personagens que podem ser ainda introduzidos. Mas eu agradeço pra você que viu esse vídeo até agora, por conta de que foi um tópico que eu queria conversar com vocês, sobre essa votação que já foi anunciada desde o dia 5 de maio, que foi coroado o Luffy como personagem favorito de todos, nosso querido Zoro pegando a 2ª posição, mega contente que a Nami pegou a 3ª posição. Então, eu acho que é isso. Eu fiquei satisfeito com todas as colocações, de certa maneira, fiquei surpreendido, mas não fiquei tão frustrado. Eu acho que todas as colocações ficaram boas para todos os personagens. Eu acho que o Dom Flamingo ter pego a 20ª posição foi legal, mostra o impacto dele. Digamos que foi o mesmo momento que o Dom ganhou o palco como personagem principal. Então, não tem como. Eu acho que foi, digamos, uma votação ideal. Por mais que seja uma votação que mostre o carinho do público, eu acho que cada categoria mostra como uma votação realmente verdadeira e popular, que vai ter surpresas, mas vai ser uma votação que a gente já espera certas posições, e a gente fica feliz por ver que personagem que a gente gosta X conseguiu uma posição adequada. Então eu acho que é isso que eu posso falar. Mas, então, muito obrigado pra você que viu esse vídeo até agora. Acredito que a gente se vê no próximo vídeo de One Piece. Mata na